Olá pessoal, então nessa videoaula nós vamos rever tangentes, vamos rever também as ideias envolvendo equações trigonométricas e a relação fundamental. Tá? Então começando aqui pelas tangentes. Tangente de um arco trigonométrico. Pessoal, então nós temos aqui a circunferência trigonométrica. Se possível acompanhe o ponteiro do mouse, tá? Então nós temos aqui os eixos y e x, que se relacionam ao seno e cosseno respectivamente. Agora, para considerarmos a tangente, a ideia advém exatamente dessa construção auxiliar, tangenciando a circunferência trigonométrica. Por isso o nome tangente. Ok? Então, a ideia da tangente vai vir não como uma projeção, como nós vimos no seno ou no cosseno, mas através da ideia de você prolongar a abertura. Então, observe. Nós temos aqui esse ângulo alfa, correspondente ao arco AM, ok? E ao invés de projetarmos tanto no Y quanto no X, nós vamos fazer o prolongamento da abertura e pegar esse valor na interseção do eixo das tangentes. Explicando um pouco melhor. Então, a gente vai considerar esse triângulo AOT. Que triângulo AOT? Observe, nós temos aqui o eixo das tangentes e vamos considerar esse triângulozinho que eu acabei de destacar. Observe que o ângulo alfa aqui, ó, nós temos o ângulo alfa e a tangente de alfa é o cateto oposto AT sobre o cateto adjacente OA. Só que o cateto adjacente é igual a 1, que é o raio da nossa circunferência trigonométrica. Portanto, a tangente de alfa, AT sobre 1, é o próprio valor do segmento AT. Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui então nós temos, esse é o valor da tangente de alfa. Tranquilinho? Agora, ou seja, para você obter, para você compreender bem o que vem a ser tangente, a gente vai considerar então esse eixo das tangentes, que como o nome já diz, ele está tangenciando aqui a nossa circunferência trigonométrica. Tá? Agora vamos observar o seguinte. A tangente desse arco AM, você prolonga, em qualquer um dos 4 quadrantes, você prolonga e você vai considerar a interseção com o eixo das tangentes. Agora, se nós considerarmos que o nosso arco AM, que o nosso alfa é igual a 90 graus ou igual a 270, ou seja, valores que pertencem ao eixo das ordenadas, não tem como haver interseção entre esses dois eixos. Não tem como haver interseção. Portanto, as tangentes de 90 e 270, ou π sobre 2 e 3π sobre 2 para uma volta completa, não existem, porque não tem como fazer um prolongamento dessa abertura de modo a intersectar esse eixo das tangentes. Retas paralelas, interseção vazia. Ok? Agora, continuando. Estudo do sinal, a variação do sinal da tangente. Observem que aqui a tangente no primeiro e terceiro quadrante, observem as projeções, tem valores acima do eixo x. Então a tangente no primeiro e terceiro quadrante tem valor positivo. Ok? Do mesmo modo que no segundo e quarto quadrante, as projeções vão estar abaixo do eixo x. Portanto, a tangente é negativa, tem sinal negativo no segundo e quarto quadrantes. Ok? Então, guardem bem. Tangente positiva. Lembrando que a projeção passa pela origem, tá? Não vai esquecer isso. Então, a tangente é positiva, primeiro e terceiro quadrante, e ela é negativa no segundo e quarto quadrante. Deixa eu pegar a caneta aqui só para relembrar uma coisa que eu já comentei com vocês. Pode ser uma ideia que ajuda, tá? Então, olha aqui, ó. Lembrando, então, lembra daquela historiazinha que eu já passei para vocês, daquela dicasinha do setaco, tá? Setaco. 12, 13, 14. Tá? Significa, então, que
a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante. No cetáculo aqui, seno é positivo no primeiro e segundo, tangente primeiro e terceiro, cosseno primeiro e quarto quadrantes. Então a tangente aqui é positiva, positiva, aqui negativa e negativa, porque ó, as projeções vão estar negativas abaixo do eixo X. Tranquilinho? Primeira questãozinha. Então, tangente AM positiva, no arco AN positiva. Deixa eu pegar aqui a seta do mouse para facilitar a ideia. Então aqui, ó, tangente desse arco AN, da abertura AN do arco AN é positiva. Do mesmo modo que se você pegar aqui a abertura, o arco AM, a tangente também vai ser positiva. Tá? Projeções com valores acima do eixo X. Primeiro probleminha. Determinar o sinal do produto. Veja bem, determinar o sinal, não é o valor, é o sinal. Da tangente de 13, tangente 190 e tangente 352. Então você pausa o vídeo, a videoaula, resolve e aí volta para cá, ok? Isso. Então olha aqui. Tangente de 13. 13 está no primeiro quadrante, portanto é positivo. Tangente de 190 está onde, gente? 190, terceiro quadrante, portanto positiva. Já a tangente de 352, ela vai estar no quarto quadrante, portanto negativa. Então nós temos tangente de 13 positiva, tangente 190 positiva e tangente 352 tem um sinal negativo. Mais vezes mais vezes menos, menos. Portanto, esse produto tem o sinal negativo. Tranquilinho? Prosseguindo. Agora vamos falar da relação fundamental. Pessoal, essa fórmula, ela recebe esse nome realmente porque ela é muito, muito importante. Então a gente vai considerar aqui esse triângulozinho retângulo, ok? Deixa eu pegar aqui a caneta, só para apontar para vocês uma coisinha aqui. Então vamos considerar aqui esse triângulo retângulo e esse ângulo agudo B a gente vai chamar de X, ok? Então nós temos aqui que o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e temos que o cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Outra coisa que a gente vai utilizar aqui, que a gente vai precisar, é relembrar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tranquilo? Então são três coisinhas que a gente vai utilizar para entender a relação fundamental. Então nós temos aqui o ângulo x agudo. Observem, seno ao quadrado de x é b sobre a ao quadrado. Tranquilo? Cosseno ao quadrado de x, c sobre a ao quadrado. Tá? b sobre a nós já vimos aqui, c sobre a nós já vimos aqui. Então, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Agora observa que a gente vai ter então b ao quadrado sobre a ao quadrado mais c ao quadrado dividido por a ao quadrado. O denominador é o mesmo, permanece. Agora, quem é b ao quadrado mais c ao quadrado? A ao quadrado. A ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1. Portanto, como a gente queria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tranquilinho? Ok? Então, essa aqui, pessoal, é a relação fundamental. Claro que dela advém várias outras fórmulas. O fato de você conhecer essa relação permite que você deduza, que você chegue a várias outras formulazinhas, sem ter que ficar fazendo muita decoreba. Tá? Então, lembrando que é importante frisar isso aqui, observem aqui o nosso item A. Seno ao quadrado de x eu posso escrever dessa mesma forma aqui. Ó. Tá? Então são iguais, são equivalentes. Tá? Seno ao quadrado de x, seno de x ao quadrado. Não pode esquecer de colocar o parêntese. Pessoal, se você não colocar o parêntese, você vai ter isso aqui. Quem está ao quadrado é apenas o x. Quando você coloca o parênteses, o nosso seno que está ao quadrado. Tranquilo? Então não vai esquecer. Então da relação fundamental advém C,
advém de, tá? Lembrando, tangente é seno sobre cosseno. Tranquilinho? Seno sobre cosseno. Então, pessoal, por simples substituição, você vai chegar nessas outras fórmulas aqui, que eu não vou comentar agora, que a gente vai ver depois isso aqui com mais calma. Tranquilinho? Então, o importante agora é você relembrar e guardar bem a relação fundamental. Tranquilo? Prosseguindo. Primeira questãozinha. Dado seno de alfa igual a raiz de 11 sobre 6, observe que nós estamos aqui, ó, no segundo quadrante. Estamos no segundo quadrante. Então vamos relembrar aqui mais uma vez. Setaco 12, 13, 14. Ou seja, o seno é positivo no primeiro e segundo, tá? Positivo no primeiro e segundo quadrantes. Tangente, primeiro e terceiro, cosseno, primeiro e quarto. Aqui, ele quer que nós calculemos a tangente de alfa. Então vamos lá. Resolução. Seno de alfa é raiz de 11 sobre 6. Deixa eu pegar aqui o ponteiro do mouse. Só um minutinho para facilitar apontar para vocês aqui. Então acompanha aqui o ponteiro do mouse, a setinha. Seno de alfa, raiz de 11 sobre 6, que foi o que ele deu para a gente, forneceu. Agora, a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pessoal, para a gente calcular tangente, tangente é seno sobre cosseno. Se nós temos o seno, a gente vai utilizar a relação fundamental para obter o cosseno. Tá? Só isso. Então, ó, substituindo. Seno ao quadrado. Seno é raiz de 11 sobre 6 eleva ao quadrado. Seno ao quadrado, raiz de 11 sobre 6 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, nós vamos ter raiz de 11 ao quadrado é 11, 6 ao quadrado 36. 11 36 avos, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, aqui, fazendo a continha, portanto, fazendo a continha rapidinho aqui, você vai encontrar que o cosseno de alfa, simples a conta, tira o MMC e resolve, é a raiz de 25 sobre 36. Portanto, o cosseno de alfa é mais ou menos 5 sextos. Mas lembrando que nós estamos no segundo quadrante. Portanto, no segundo quadrante, tá? Vamos observando aqui, a gente está no segundo quadrante. Relembrando mais uma vez aqui. Então, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Portanto, o nosso cosseno é negativo. Cosseno de alfa é igual a menos 5 sextos. Eu descarto o sinal positivo, por quê? Porque nós estamos no segundo quadrante. Tranquilinho? Então, o cosseno é menos 5 sextos. Se nós já temos o seno e temos o cosseno, agora é só calcular a tangente. Tangente seno sobre cosseno, substitui raiz de 11 sobre 6, dividido por menos 5 sextos. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, só pegando mais uma vez a caneta, para frisar com vocês aqui. Aqui a gente vai cancelar 6 com 6, então sobra menos raiz de 11 sobre 5. E o sinal é negativo? É negativo. Por quê? Porque o cosseno é negativo. Mais dividido por menos, menos. Portanto, nós calculamos a tangente de alfa. Tranquilo? Interessante que aqui você não precisa fazer uma figura auxiliar, não precisa. É só utilizar a relação fundamental. Tranquilinho? Redução ao primeiro quadrante. Pessoal, nós já vimos que a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro, acompanha a seta do mouse. Tá? E esses valores aqui de alfa também já são conhecidos por conta das simetrias. Então, tangente de alfa tem o mesmo valor que a tangente de 180 menos alfa, primeiro e terceiro quadrantes. Ou seja, qualquer valorzinho que você tiver no terceiro quadrante, você pode reduzir para o primeiro quadrante com o mesmo sinal, positivo. Tranquilo? Sem problema. Agora tem que tomar um certo cuidado com os valores do segundo e quarto quadrante, tá? Porque a tangente vai ser negativa. Tranquilinho? Então aqui é somente as 10 simetrias que nós já vimos nas videoaulas anteriores. Então nós temos aqui alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Aqui você poderia também escrever em radiano. Π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa. Tranquilo? Tomando muito cuidado, muita atenção com relação aos sinais.
acima do eixo x, tangente positiva. Abaixo do eixo das abscissas, tangente negativa. Tranquilinho? Então aqui você tem o resumo das formulazinhas que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Se você quiser dar uma pausazinha, copiar, tá? Porque você copiando, você memoriza, você guarda melhor, tá? Aprende melhor, tá? Copia. Então, mais um probleminha, equação trigonométrica. Pessoal, quando a gente fala em equação trigonométrica, a gente vai utilizar os valores que nós já conhecemos, tá? Só isso, não tem muito mistério. Mas olha só, a ideia aqui então é nós calcularmos esse valor de x de modo que o seno de x seja um meio. Vou repetir aqui, deixei demais. O nosso objetivo é calcularmos o valor de x de modo que o seno de x seja igual a um meio. Observe que a gente está... Deixa eu pegar aqui agora a nossa caneta. Observe aqui que a gente está dando uma volta completa. Tá? De 0 a 2π. Uma volta completa. Seno de x igual a 1 meio. Pessoal, vamos relembrar da nossa tabelazinha. O seno de quanto que é igual a 1 meio? Tá? Observa que nós temos o meio. Nós temos aqui o meio. Agora, o seno. Relembra, o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes. Então nós temos aqui esse ângulozinho aqui que fornece o seno igual a 1 meio e esse outro aqui também, ó, que vai fornecer também o valor seno igual a 1 meio nas projeções. Agora, deixa eu apagar aqui para não poluir tanto para vocês aí. Agora, seno de π sobre 6. Vou pegar aqui a ponteira do mouse agora, facilitar. Então, ó, seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. E seno de π menos π sobre 6, tá? Agora, relembrando todas as 10 simetrias que nós já vimos, π menos π sobre 6, faz a continha, você vai encontrar 5π sobre 6. Portanto, os ângulos, os valores de x que possuem seno igual a 1 meio, π sobre 6 e 5π sobre 6. Tranquilo? Pessoal, só as projeções. Tomando muito cuidado com o sinal e com a ideia do local, da abrangência do valor de x aqui. Do range de x, na engenharia chama um pouco de range, então do domínio de x aqui. Tá? O x está em toda a circunferência trigonométrica. Se o x estivesse concentrado apenas no primeiro quadrante, a solução seria única, seria somente o π sobre 6. Se o x estivesse apenas no segundo quadrante, a solução seria única, seria o 5π sobre 6, tá? Que é π menos π sobre 6. Mas como ela está na circunferência completa, uma volta, então nós temos aqui que x é igual a π sobre 6, ou x é igual a π menos π sobre 6, que é igual a 5π sobre 6. Tá? Por favor, frisando, não é x igual a isso e isso, é x igual a π sobre 6 ou x igual a 5π sobre 6. Portanto, o nosso conjunto de solução, π sobre 6 ou 5π sobre 6. Tranquilo? Só isso. Só isso. Essa ideia de equação simples, daqui a pouco nós vamos ver na próxima videoaula em inequações. Tá? São ideias importantes para a gente poder resolver depois as inequações trigonométricas. Prosseguindo. Resolver a equação seno de x igual a 1. Então observe que aqui a gente vai dar uma volta completa e aqui a gente vai pegar em R, infinitas voltas. Tá? Então, seno de x igual a 1. Pessoal, seno de x igual a 1. Qual o valor do ângulo cujo seno é igual a 1? Π sobre 2. Ou seja, para uma volta completa, nós já temos a resposta. Para uma volta, seno de x igual a 1, então x igual a π sobre 2. Tranquilinho? Logo, conjunto de solução, conjunto unitário, π sobre 2. Agora, e se você der infinitas voltas? Vamos lá. Se você der infinitas voltas, basta você acrescentar o seguinte. Seno de solução x pertence aos reais, está o quê? X igual a π sobre 2, que é a solução que nós já tínhamos. Aí você vai acrescentar isso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Você vai acrescentar só isso aqui.
K que multiplica 2π. Ou seja, com K pertencente aos inteiros. Tá? Significa que você aqui, essa é a ideia de você estar dando infinitas voltas. Para cada valor de K, você vai ter um múltiplo de 2π. Você pode dar uma volta no sentido positivo ou no sentido negativo. Claro, se o K for igual a zero, vamos observar então aqui. Ó. Se o K for igual a zero, a gente vai ter então π sobre 2 mais zero que multiplica 2π, que é o próprio π sobre 2. Ou seja, é a solução que nós já tínhamos aqui. Ó. Certinho? É a solução que nós já tínhamos. Agora, e se o K for igual a 1? Você vai estar dando uma volta completa. Ele vai dar uma... Opa, desculpa, gente. Ele vai dar uma volta completa e vai parar aqui de novo. Ó. Tá? Então é só isso. K igual a 1. K igual a menos 1. Você vai dar outra volta, só que você vai dar uma volta no sentido o quê? Anti-horário. No sentido horário, perdão. No sentido horário considerado negativo. Tranquilinho? Então deixa eu apagar isso aqui para não poluir tanto para vocês. Então, relembrando. A ideia aqui deixa eu pegar a seta. A ideia então é você pega a sua solução única e soma mais K 2π. Tranquilinho? Aqui essa é a ideia das infinitas voltas. Ok? K inteiro pode ser positivo, negativo ou nulo. Só isso? Só isso. Tá? Vamos pegar uma questãozinha um pouco mais, diria, interessante. Então vamos lá. Vou pegar aqui a nossa canetinha. Resolver a equação 2 seno x vezes cosseno x menos seno x. Pessoal, então mais uma vez aqui, para uma volta completa. O que a gente pode observar aqui nessa equação? 2 seno x vezes o cosseno de x menos seno x igual a zero. Quem a gente pode colocar em evidência? Observe que a gente pode colocar o seno x em evidência. Então nós vamos ter 2 cosseno x menos 1 igual a zero. Relembrando aqui, que nós temos então um produto que é igual, um produto que é igual a zero, tá? Produto que é igual a zero. Se esse produto é igual a zero, então nós temos A igual a zero ou B igual a zero, para que esse produto seja zero. Portanto, aqui nós temos então seno de x igual a zero, que é uma equação, ou 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Que é a mesma coisa que 2 cosseno de x igual a 1. Portanto, aqui nós temos cosseno de x igual a 1 meio. Então nós temos essas duas equações para resolver. Seno de x igual a zero e cosseno de x igual a 1 meio. Tranquilo? Só isso. Então olha aqui. Seno de x igual a zero. Seno é zero para zero e para π. Então nós já temos aqui as duas soluções. Cosseno de x. Observa aqui o cosseno de x positivo. Então, primeiro e quarto quadrantes. Cosseno de x igual a 1 meio. Π sobre 3. 60, não é isso? 60 graus. Cosseno de 60 é igual a 1 meio. Então, cosseno de π sobre 3. Aqui nós temos, para chegar no 5π sobre 3, é igual a quem? É o 2π menos π sobre 3. Só faz essa continha aqui. Faz essa continha, você vai chegar no 5π sobre 3. Então, conjunto solução. Então, nós temos que x igual a zero ou x igual a π para o seno. X igual a π sobre 3 ou x igual a 5π sobre 3 para o cosseno. Então, nós temos aí um conjunto de solução. Deixa eu pegar aqui a seta. Então, nós temos aqui
conjunto de solução x igual a 0, ou igual a π, ou igual a π sobre 3, ou igual a 5π sobre 3. Tá? Esse conjunto de solução advém das duas equações, seno de x, que nós resolvemos aqui, seno de x. Qual o valor de x cujo seno é 0? Seno de 0 e seno de π. Está aqui. Quais são os valores do x, do cosseno no caso aqui, que tem cosseno igual a 1 meio? Π sobre 3 em radianos, porque aqui, ó, aqui se fosse de 0 a 360 graus, nós pegaríamos o valor em graus, mas está em radianos, então π sobre 3 ou 5π sobre 3. Tranquilinho? Então, por agora é isso. Até a próxima videoaula com inequações. Um abraço.